Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios e dessa vez eu vou falar para vocês 3 das nossas maiores previsões para o mercado cripto em 2024. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu quero relembrar vocês que aí embaixo está o link gratuito para o nosso relatório com 6 previsões para o mercado cripto em 2024. Então, se você quiser entender tudo sobre elas, com gráficos, explicações do básico ao avançado, é só clicar no primeiro link aí na descrição e conseguir investir com mais segurança aqui nesse mercado. Agora sim, vamos aí para essas 3 previsões que eu separei para vocês. E a primeira delas é a guerra na indústria de staking. A indústria de staking se transformou em um dos setores mais lucrativos e mais geradores de receita de todo o mercado de cripto ao longo dos últimos 2 anos. E a consequência é que existem uma série de disputas e contradições dentro desse setor, que também é um setor extremamente importante para a segurança de praticamente todos os outros setores dentro do mercado de cripto. Aqui no caso, eu estou falando da guerra da indústria de staking da Ethereum, que é importante para garantir a segurança de todos os aplicativos que são criados dentro da rede da Ethereum e também de todas as segundas camadas. Então, o resultado dessa guerra e desses conflitos que vão surgir com certeza vai influenciar de maneira geral vários acontecimentos importantes no mercado de cripto. A primeira dessas contradições, esses conflitos que vem surgindo, é o conflito ideológico entre os desenvolvedores da Ethereum e a consolidação da Lido Finance, que deve persistir com um desses dois lados eventualmente sendo obrigado a ceder em relação ao outro. Aqui vocês estão vendo justamente nessa parte azul clara aqui do gráfico a concentração de mercado da Lido Finance em relação ao staking lá na rede da Ethereum, e isso foi criando ao longo do tempo, pelo fato da Lido Finance ter mais de 30% do staking da rede da Ethereum, o chamado de vários desenvolvedores da Ethereum que acreditam que isso pode ser uma ameaça à descentralização da rede. Inclusive o próprio Hasu, que é um dos principais membros do time da Lido Finance, vem tentado emplacar uma narrativa de que a Lido Finance poderia ser uma espécie de infraestrutura pública lá na rede da Ethereum e manter essa descentralização ao mesmo tempo que mantém uma resiliência em relação à censura da rede. Esse conflito ainda está acontecendo, vários desenvolvedores da Ethereum querem bancar atualizações que vão impedir o crescimento de mercado da Lido Finance, e isso com certeza vai continuar sendo objeto de debate ao longo do ano de 2024. Essa mecânica também pode gerar outros monstros, como por exemplo por meio do restaking. Então, assim como a Lido Finance se tornou uma das maiores geradoras de receita do mercado, o restaking poderia tornar a Eigenlayer em um grande monstro dentro do mercado de cripto também. A Eigenlayer é essa empresa, esse protocolo que vem tentando criar essa dinâmica chamada de restaking, em que você vai ter, aqui nesse exemplo, a gente tem 10 bilhões de dólares garantindo a segurança da rede da Ethereum e 1 bilhão de dólares em cada uma dessas 3 aplicações aqui, também com esses bilhões de dólares garantindo a segurança dessas aplicações. A Eigenlayer, ela visa criar uma camada em que você vai poder concentrar todo esse dinheiro lá na rede da Ethereum, e aí esses próprios validadores da rede da Ethereum, que aqui nesse exemplo estão com 13 bilhões, vão poder fazer a validação para todas essas outras aplicações. Ou seja, você começa a criar um compartilhamento dessa segurança econômica da Ethereum, e a Eigenlayer poderia, no melhor dos casos, se tornar uma espécie de nova Lido Finance, né? Fazendo produtos que sejam similares, porém agora do ponto de vista da aplicação que está rodando ali utilizando a segurança econômica e não necessariamente do investidor. Isso também pode gerar uma nova leva de riscos, como, por exemplo, o risco chamado de staking overload. E a resolução ou não resolução desses riscos vai ser extremamente importante para o futuro da Ethereum. O staking overload, que seria, na verdade, um overload do consenso da Ethereum, é um risco que o próprio Vitalik descreveu nesse texto aqui que ele postou lá no blog dele, que seria o risco surgindo a partir do momento em que a segurança econômica da Ethereum começa a ser compartilhada para validação de diversas aplicações, ou seja, aquele dinheiro que está guardado no cofre sendo utilizado para garantir a segurança da Ethereum também começa a ser utilizado para garantir a segurança de outras funcionalidades que podem estar fora da rede da Ethereum e que podem acabar trazendo um risco que vai se acumulando frente a esse dinheiro, né, esse capital que está sendo utilizado, que seria esse overload do consensus, né, que seria um risco de médio e longo prazo para a infraestrutura da Ethereum, que poderia surgir por meio de um abuso, por
por exemplo, daquela funcionalidade da Layer. A maneira como esse risco vai ser tratado pelo mercado e solucionado ou não vai ser decisiva para o futuro da Ethereum. E também a gente tem protocolos que se alavancam na segurança econômica do staking para oferecer funcionalidades de DeFi. E esses protocolos também vão enfrentar um ponto de inflexão em 2024, porque eles estão inseridos em todas essas disputas que eu trouxe para vocês. E aí entram protocolos, por exemplo, como a Pendle, a Libra Finance e vários outros que também estão distribuídos aí por meio do mercado cripto. Além dessa guerra da indústria de staking, a segunda previsão que eu trouxe aqui para vocês é de um oligopólio das segundas camadas da Ethereum. O que seria esse oligopólio? A gente acredita que o ano de 2024 vai ser um ano em que a gente vai ver uma tendência para que as segundas camadas se concentrem, ou seja, de que existam poucas segundas camadas vencedoras e a concorrência para as pequenas segundas camadas vai ficar muito mais difícil seguindo essa linha de acontecimentos que eu vou descrever aqui para vocês. Primeiro, a gente vai ter um possível hype seguido pós a EIP 4844, que deve ser incluída na próxima atualização da Ethereum. A EIP 4844, que dentre outras coisas visa justamente diminuir as taxas das soluções de segunda camada, ou seja, vai melhorar, tende a melhorar os produtos dessas soluções. Junto com isso, a gente vai ter um hype, que vai estar passando, e a evolução dos kits de desenvolvimento. O que são esses kits de desenvolvimento? São kits que as grandes segundas camadas criam para que desenvolvedores possam desenvolver redes dentro do seu ecossistema. Aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês a estrutura do ecossistema da Polygon. A gente tem uma camada de staking, de segurança da Polygon, que vai se conectar com a Layer 1, que seria justamente a primeira camada, que é a Ethereum. Aí a gente tem uma camada aqui chamada de interoperabilidade, que vai ser uma camada de conexão do ecossistema da Polygon com justamente a rede da Ethereum. E aqui a gente tem as redes públicas da Polygon, como por exemplo a ZK-EVM e a POS, que tende a se tornar ali uma Validium. Só que aí o que a Polygon criou? Ela criou essas que seriam as supernets, feitas por meio de kits de desenvolvimento. O que significa que se alguém quiser criar uma segunda camada, ao invés dela criar toda essa estrutura aqui do zero, ela pode simplesmente criar uma segunda camada usando o kit da Polygon e se conectar no ecossistema da Polygon. Ou seja, essas poucas segundas camadas vão meio que criar um monopólio, um oligopólio, melhor dizendo, ao redor desse mercado. E dessas segundas camadas, as principais com kits de desenvolvimento que devem se destacar são a Optimism com o OP-Stack, a Polygon com o Polygon CDK, a Arbitrum com o Arbitrum Orbit e a ZK-Sync com as Hyperchains. Para uma segunda camada surgir e enfrentar essas quatro gigantes aqui, ela provavelmente vai ter que apresentar um diferencial muito claro, um financiamento muito grande e um diferencial técnico absurdo para conseguir se destacar no mercado. Do contrário, vai ser muito melhor ela simplesmente criar um kit de desenvolvimento em uma dessas soluções. E uma outra coisa que vai ajudar na consolidação desse oligopólio vai ser quando o hype dos airdrops das soluções de segunda camada passar. Então hoje a gente ainda vê um hype muito grande, uma utilização dessas segundas camadas da Ethereum, porque pessoas querem concorrer por airdrops, Muitas segundas camadas pequenas só têm uma grande utilização por conta dessa disputa por airdrops. Quando isso passar, a gente tende a ter uma concentração ainda maior nessas poucas grandes soluções de segunda camada, e é por isso que a gente acredita aí em um oligopólio dentre as segundas camadas da Ethereum. E por fim, a última previsão desse vídeo aqui é que a gente acredita que 2024 vai ser o ano da prova de fogo da modularização. A modularização é uma tendência que vem avançando em alguns setores do mercado de cripto, uma tendência de evolução tecnológica e econômica, e esse ano chegou um momento em que a modularização vai começar a ter grandes testes de estresse. A gente vai ver se esse negócio veio para ficar mesmo, ou se ele pode apresentar vários erros no meio do caminho e acabar desacelerando esse desenvolvimento modularizado. Como esse daqui é um assunto mais técnico, a gente precisa entender qual que é o conceito de modularização, O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as redes do mercado de cripto, elas têm diferentes funções. É como se fosse uma linha de montagem fordista, A linha de montagem de um carro, em que uma hora você faz a lataria, outra hora você vai colocar ali a roda do carro, outra hora você vai fazer a pintura. Então tem várias funções para que uma rede no mercado de cripto, ela cumpra com a sua finalidade principal de executar transações com segurança, de maneira descentralizada, com contratos inteligentes e tudo mais.
Dentre essas funções dessa linha de montagem, se destacam 4. A execução das transações, o settlement, que seria escrever essas transações, né, o estado dessas carteiras em pedra, né, escrever em mármore, gravar aquela verdade ali para os validadores. O consenso, que é uma maneira de chegar à conclusão do que é verdade dentro daquela rede por meio do ordenamento dessas transações que vão partir para o settlement, e o data availability, que é o armazenamento dessas transações passadas. Não o armazenamento do estado, né, de quem tem quanto de dinheiro em carteira, por exemplo, mas o armazenamento das transações, do histórico que fez com que a gente chegasse naquele estado. Quando a gente fala de modularização, eu vou estar falando principalmente desse setor de data availability. E eu vou estar falando da gente separar aos poucos essas 4 funções em diferentes redes. Por exemplo, as segundas camadas da Ethereum estão fazendo a execução e elas delegam, né, as outras funções para a camada principal da Ethereum, porque o foco delas é fazer uma execução mais rápida e mais barata de transações e contratos inteligentes, né? Então, uma tendência, da mesma forma que a gente viu as segundas camadas avançando, é a gente ver agora outros protocolos e a própria Ethereum avançando para uma modularização de data availability. E como que a gente vai ter um grande passo para isso? A começar pela própria EIP 4844. Muita gente acha que a EIP 4844 é meramente deixar os custos de transação das segundas camadas mais baratos. Porém, isso é só a ponta do iceberg da EIP 4844. Na verdade, o que ela faz é criar esses blocos aqui que vocês estão vendo, chamados de blobs, que são blocos de armazenamento de transações, ou seja, dentro da primeira camada da Ethereum, a gente vai ter uma separação que vai ser exclusiva para aquilo que eu chamei de Data Availability, de armazenamento, de disponibilidade de dados, e isso vai ser armazenado nesses blocos chamados de blobs. E aí a gente vai ter as segundas camadas enviando uma parte dos seus dados, que são os dados referentes ao armazenamento passado de transações, justamente para o que serão os blobs da Ethereum, que serão camadas de armazenamento temporário e que por isso mesmo também serão camadas que vão baratear os custos das segundas camadas. Esse chamado Proto-Dunking Sharding, né, que é outro nome para IP 4844, é só um primeiro passo para que no futuro a gente tenha o Dunking Sharding, né, em que a gente vai dividir esses blobs em várias segmentações para que um único validador da Ethereum não tenha que armazenar aquele blob inteiro. E aí sim a gente vai ter um avanço muito grande, possivelmente barateamento das soluções de segunda camada. Inclusive, até um alerta, tá? Existem desenvolvedores que são mais céticos se o Proto-Dunking Sharding, com esse blob que não é dividido, ele vai realmente baratear tanto assim os custos das soluções de segunda camada. Ainda mais se o mercado continuar aquecendo da maneira como ele está aquecendo hoje lá nas segundas camadas da Ethereum. Possivelmente um barateamento maior frente ao aquecimento do mercado vai vir só com esses blobs divididos, que é uma tecnologia que a gente chama de Data Availability Sampling, né? Ou seja, DAS, tá? Que é o nome dessa tecnologia, que ela vai vir só no futuro lá para a rede da Ethereum. Além disso, a gente vai ver outras soluções como Celeste e Avail que vão buscar concorrer nesse mercado de disponibilidade de dados. Essas soluções como Celeste e Avail, inclusive, vão concorrer com a própria Ethereum, porque algumas delas podem oferecer soluções que vão ser já soluções de Data Availability Sampling, né? Ou seja, de DAS, que é a solução que a Ethereum só deve trazer no futuro, né? Então, Celestia e Avail são hoje as principais concorrentes e podem ser utilizadas possivelmente aí dentro de algum tempo pelas soluções de segunda camada. Junto com isso, a gente também deve ver uma nova dinâmica competitiva entre os chamados RAS, né, que são os Rollups, RAS as Service, e os Validiums. Ou seja, uma disputa entre as soluções da segunda camada propriamente ditas e outra infraestrutura chamada de Validium. Imagina, né, aqui que a gente tem o ZK Rollup, que seria um exemplo de segunda camada da Ethereum. Ele envia as suas provas criptográficas e também o seu data availability, né, ou seja, a sua disponibilidade de dados para a camada da Ethereum. Porém, se a gente tiver soluções como Celeste e Avail no mercado, a gente pode ver esses rollups enviando as transações, as provas criptográficas, melhor dizendo, para a rede da Ethereum, mas armazenando o seu histórico de transações de outras maneiras, né? E aí isso não se chama mais rollup, se chama Validium. Então, com o avanço dessas soluções de DA, a gente pode ver uma nova competição surgindo a partir do mercado de Validium.
Validiums, e essa modularização ela também pode guardar uma série de riscos desconhecidos devido ao aumento de complexidade do sistema, mais utilização de pontes, mais utilização de novas tecnologias, por isso que a gente acha que vai ser a prova de fogo da modularização, tá? Por esse vídeo era isso, pessoal, espero que tenham gostado aí dessas 3 previsões que eu trouxe para o mercado cripto em 2024, e não se esqueçam que aqui na descrição vocês conseguem baixar de maneira gratuita um relatório que a gente explica detalhadamente, de maneira mais simplificada, essas 3 previsões e também traz outras 3 previsões para o mercado cripto esse ano. Não se esqueça também de deixar aqui o seu comentário, o seu like no vídeo e até mais, pessoal!